Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estou chegando, trazendo mais informações para vocês. Eu sou Rilgley Fagundes, hoje é dia 16 de novembro de 2020, na descrição do vídeo, link para esta matéria. Bom, parece que o nome de João Dória começa a surgir novamente para um pleito presidencial em 2022, não entendeu? Presta atenção. Presidente do PSDB diz que Dória é nome forte para a presidência em 2022. Gente, vendo as eleições do jeito que elas estão se saindo, como elas se saíram ontem, hoje eu não duvido mais nada. Se inscreve aí, comenta, compartilha, deixa o seu like, aperta as notificações. Na descrição do vídeo tem conta bancária. Curte nosso canal, gosta do nosso trabalho, seja um apoiador e um colaborador. Vamos lá, gente. Presidente nacional do PSDB, o deputado federal Bruno Araújo, PSDB, afirmou hoje que o governador de São Paulo, João Dória, PSDB, é um nome forte para a disputa pela presidência em 2022. Araújo ressaltou, no entanto, que a definição por um candidato a ser lançado ou apoiado pelo PSDB só será feita após conversas com partidos aliados. O objetivo, segundo ele, é chegar a uma alternativa contra a candidatura à reeleição do presidente Jair Bolsonaro sem partido. Continuando. Deixa eu ver aqui. Eles querem mesmo tirar Bolsonaro. Gente, essa eleição, cara, para 2022, essa eleição de 2020 aqui, gente, é um prelúdio para uma malandragem, um golpe, alguma coisa em 2022. Agora é focar na construção com os partidos aliados, das alternativas que nós temos. Temos o nome do governador João Dória e outros nomes, mas não vamos impor esses nomes. Vamos conversar com aliados para chegar a uma alternativa contra a candidatura do Bolsonaro, afirmou o deputado em entrevista aos colunistas do UOL, Chico Alves e Thales Farias. Eu acho engraçado, gente, é que nós estamos ainda há 2 anos e os caras já estão preocupados com a eleição em 2022. Os caras, ao invés de se preocupar em trabalhar esses 2 anos que ainda restam, em focar em ajudar o povo, ajudar a recuperar o Brasil do Covid-19, não, os caras estão preocupados em derrubar Bolsonaro em 2022. Questionado se o nome de Dória para a corrida pelo Planalto ainda está em aberto, Araújo declarou que o governador é hoje o nome que tem envergadura para uma eventual disputa pela presidência. Bom, não sei, né? Enfim. O que eu tenho dito é que não vamos fazer uma eleição para presidente só com o PSDB. Vamos ter aliados. E para isso precisamos construir de forma coletiva, afirmou. Como exemplos de outros possíveis nomes do partido para essa disputa, Araújo citou o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e o senador Tasso Gereissati. Bom, Luciano Huck, candidato. Como fica a questão de Luciano Huck aqui na história? Vamos lá. Questionado sobre uma eventual aliança com Luciano Huck, o deputado afirmou que o apresentador de TV tem dado sinais de que se lançará candidato, mas que é preciso ver se ele leva até o fim. Aqui me faz pensar, peraí, se Luciano Huck, que é um cara que não tem visibilidade nenhuma, né? Olha o que eles dizem aqui, ó. Questionado sobre uma eventual aliança com Luciano Huck, o deputado afirmou que o apresentador de TV tem dado sinais de que se lançará candidato, mas que é preciso ver se ele leva até o fim. Ou seja, que se ele levar a sério, o PSDB está pronto a apoiá-lo. Aí eu fico com uma pergunta aqui. Se Dória é o melhor nome, mas se Luciano levar até o fim, pelo menos o que deu para mim entender aqui é que se Luciano levar até o fim, o PSDB apoia. Que é preciso ver se ele vai até o fim, ou seja, se ele for até o fim, aí a gente tá junto. Mas se Dória é o melhor nome, por que apostar no PS, num cara que não tem envergadura nenhuma, vamos usar a palavra deles, envergadura nenhuma no pleito, que nem começou e já é criticado, né? Enfim, depois das declarações da mulher dele, é bem capaz de ter como é que chama lá? Bolsa consolo? Vibrador? Enfim, deixa pra lá, né? Enfim, mas esquisito isso daí, né? Parece, a impressão que eu tenho aqui é que num contexto assim subliminar, eles estão querendo dizer que o Luciano tem mais
mais potencial do que o próprio Dória. Então, para mim, a fala de João Dória ser o nome de envergadura talvez seja apenas para emplacar o nome, e não porque ele tenha, mas para já ir construindo a ideia, para ver se cola. Em 2018, pouco antes das convenções partidárias definirem os candidatos à presidência, Huck escreveu um artigo no jornal Folha de São Paulo para comunicar que não concorreria ao cargo. Enfim, PSDB e Centro se fortaleceram. Segundo Araújo, o quadro nítido que se vê após o primeiro turno das eleições municipais deste ano é o PSDB junto com aliados terem se estruturado. Os partidos do centro saíram fortalecidos e vitoriosos, disse. Pior que é, gente. Partidos do centro ali foram os que mais se deram bem nessas eleições agora de 2020 ontem. O presidente do PSDB afirmou ainda que o eleitor deu um recado claro contra o extremismo e o radicalismo por meio do voto neste pleito. Ninguém sabe fazer leitura melhor da vida real do que o eleitor. O eleitor equilibrou o jogo da política nacional, disse ele. O indicador disso, segundo o presidente do PSDB, é o fato de não termos visto a eleição de quem deixou uma atividade profissional, magistratura ou outras funções para ter um lugar na vida pública. Uma alusão a Wilson Witzel aí, hein, gente? Bolsonaro derrotado, pelo menos é como está aqui. Araújo afirmou ainda que Jair Bolsonaro é o maior derrotado das eleições municipais de 2020. O que nos interessa do ponto de vista partidário é a confirmação do partido como um partido nacional e ainda como o maior partido governando municípios brasileiros. Essa eleição deu um forte não ao conservadorismo, mudou de ventos em relação à eleição de 2018. Nitidamente, o presidente Bolsonaro é o maior derrotado desta eleição, por mais que queira fazer o discurso que trabalhou de casa ou que só gastou algumas horas de live, disse ele. Tá aqui, gente, veja só aqui, eu achei um pouco de prepotência do camarada colocar nessa questão aqui, assim, dizer que o Bolsonaro... Vocês estão prestando atenção? 2 anos ainda se faltam para a gente construir aí uma eleição, uma disputa eleitoral para 2022. Mas os caras já estão preocupados em desconstruir a imagem do presidente Bolsonaro. Da minha parte, esse é o meu recado da minha parte, não vai colar. O meu voto hoje é de Bolsonaro e o meu voto em 2022 é de Bolsonaro. Isso é irremediável. Não vou mudar isso. Né? A não ser que o presidente pilantre lá. Mas eu não acredito que o presidente Bolsonaro não vai fazer isso, não. Até agora, Bolsonaro tem sido um estadista, tem sido um cara excepcionalmente. Fico muito triste por ver que as pessoas que ele apoiou não alcançaram êxito, né? Infelizmente, de uma certa maneira, a gente vê aí as pessoas que brigavam pelo conservadorismo realmente, né? Se não foram as urnas que mudaram alguma coisa, então foi a população que mudou, né? Mas, segundo consta aqui, um grande não ao conservadorismo, né? Então, de certa maneira, eu tenho que dar o braço a torcer nesse contexto que ele coloca, porque, infelizmente, você teve aí uma grande eleição do pessoal da esquerda e um grande número de pessoas aí do centro, né? Do centrão. Então, a escolha que a população tem dado nesse período... Gente, muitos vereadores do PT, uma larga escala de vereadores do PT foram eleitos no Brasil. Como é que a gente pode querer mudar o país elegendo vereadores do partido que ferrou com o Brasil? Você tem o PSD aí também, outro partido comunista, né? Partido Social Democrático, né? Que também o PP também, acho que o PP também, outros e outros partidos aí ganharam espaço e, cara, que você olha, você fala, como é que pode, né? Então, de uma certa maneira, eu não sei como olhar para esse contexto hoje e não entender que Bolsonaro, ou pelo menos em apoio, o Bolsonaro perdeu bastante, né? Hoje, a população que elegeu essa maioria de centro, de uma certa maneira, não pode cobrar amanhã ou depois se Bolsonaro começar a se achegar a essas pessoas, porque foram as pessoas que vocês elegeram, né? Foram as pessoas que foram eleitas para trabalhar ali, né? Então, o presidente vai ficar meio que... Hoje, ó, você vê,
se o PSDB representa aqui o centro, né? E os caras já estão articulando uma ação para tentarem, de alguma maneira, boicotarem o presidente Bolsonaro lá para 2022. E eu não vou dizer com certeza, mas vou dar quase a minha certeza, 99%, que Bolsonaro vai voltar a ter muita dificuldade para governar agora em 2021 e 2022, principalmente nesse contexto em que aliados do PSDB ganharam eleições em praticamente em boa parte, vou dizer assim, dos municípios brasileiros, né? E isso vai trazer para o centro uma certa força que eles não tinham, né? E sem contar que eles vão trazer também ali um reduto em questão de votos, né? Porque a população vai ser guiada pelo seu prefeito. Então, muita gente vai ser, por exemplo, se o presidente fazer alguma coisa para determinado município, mas para os municípios, mas se o prefeito daquela cidade não aderir, a população vai acreditar que foi o presidente que não fez. Não vai parar para pensar, porque muito está acontecendo. Muitos prefeitos hoje, que estão eleitos, que estão administrando cidades hoje, mantiveram os seus municípios afastados do governo federal para dar a entender que o governo não estava fazendo nada, quando na verdade eram os prefeitos que estavam manipulando a situação para as pessoas acreditarem nisso, fazendo com que as pessoas deixassem de serem beneficiadas por uma questão política, né? Enquanto o governo trabalhava, eles fingiam que o governo não trabalhava e as pessoas eram as mais prejudicadas, e muitas vezes quem mora em cidade pequena como eu, percebe que há uma grande manipulação dos fatos, né? Em alguns aspectos. Mas vamos tocar o barco para frente, vamos ver como é que isso aqui vai ficar daqui para diante, né? Agora, que eu achei um pouco de ousadia do presidente aqui do PSDB, né? Pô, cara, você é deputado, se preocupa com a questão do Covid, vamos se preocupar com a economia, com o país, né? Você vai se preocupar com a eleição em 2022? Então, isso mostra uma grande preocupação, um medo que essa turma tem de uma reeleição do presidente Bolsonaro. E eu vou falar para vocês, com a forma, com os atuais resultados que nós estamos vendo no Brasil, chega a dar um pouquinho de medo. Se isso não for urnas fraudadas e realmente for o voto da população, isso faz a gente se preocupar um pouquinho com as eleições em 2022 e volta a criar uma expectativa de que ou o centro ou a esquerda retornem ao poder. E aí, querido, o Brasil, se a esquerda pegar esse país aqui, pode se preparar. A vaca vai pro brejo. Se o centro pegar esse país aqui, em 2022, a vaca vai pro brejo. Porque você pega no centro, por exemplo, você tem a maioria envolvida na Lava Jato por desvio, propina e o raio que o parta. Você vai para a esquerda, cara, é um ladrão em cima do outro. E entregar aí o país de novo para essa turma, né? Como a gente está vendo aí que muitas cidades foram entregues para partidos que estão envolvidos em corrupção até a alma, né? Até o diabo não está mais nem querendo conversa com eles, com medo desses camaradas abrirem concorrência no inferno com eles. Mas os camaradas estão em ascensão aí. Então é preocupante isso daí, né? É para se preocupar. E tá aqui a matéria, gente, né? Enfim, já se preparam, já criam um ambiente contra o presidente Bolsonaro hoje. Então vamos aguardar o que vai acontecer em 2021. Eu, no meu ponto de vista, Bolsonaro perdeu bastante mesmo, realmente, né? E o pessoal da esquerda e do centro se fortalece. Isso vai dificultar o trabalho do presidente Bolsonaro nesses próximos 2 anos que a gente vê. Mas, bom, eu consigo ver isso e por isso mantenho meu voto no presidente Bolsonaro, né? Canal Brasil Notícias, gente. Fui.